Vivemos em uma era marcada pela velocidade da informação, pela conectividade constante e pelo excesso de estímulos. A cada segundo, nossos sentidos são bombardeados por sons, imagens, notificações e distrações que competem ferozmente por nossa atenção. Mas em meio a esse turbilhão de vozes e sons digitais, uma voz silenciosa vai sendo sufocada: a voz de Deus. Neste texto, vamos refletir profundamente sobre como a distração tem afastado as pessoas de Deus e da Igreja, entender os motivos por trás desse fenômeno e encontrar caminhos para reencontrar a paz espiritual em um mundo cada vez mais barulhento. A sociedade do imediatismo, uma das características mais evidentes da nossa época, é o imediatismo. Queremos tudo para ontem. As redes sociais, os aplicativos de entrega, as respostas automáticas, tudo isso nos condicionou a esperar soluções instantâneas para todos os nossos problemas. No entanto, a vida espiritual não segue essa lógica. O relacionamento com Deus exige tempo, paciência, escuta e silêncio. Essa incompatibilidade entre a cultura do imediatismo e a espiritualidade tem feito com que muitos desistam da caminhada de fé por não verem resultados rápidos. Querem milagres imediatos, curas instantâneas, respostas prontas. E quando isso não acontece, se frustram e se afastam. O barulho interior não são apenas os sons externos que nos distraem. Muitas vezes, o maior barulho está dentro de nós. São os pensamentos acelerados, as preocupações com o futuro, as inseguranças, as comparações constantes com a vida dos outros nas redes sociais. Tudo isso gera uma inquietação interna que dificulta a oração, a meditação e a escuta da voz de Deus. A espiritualidade exige silêncio interior, mas como encontrá-lo se não conseguimos passar 1 minuto sem checar o celular? Como ouvir a voz de Deus se estamos ocupados demais com tantas outras vozes ao nosso redor? O esvaziamento do sagrado. Nos últimos anos, temos presenciado um processo de secularização crescente. As coisas sagradas foram sendo relativizadas, e o que antes era visto como divino passou a ser considerado apenas simbólico ou irrelevante. A Igreja, para muitos, se tornou apenas uma instituição humana, sujeita a críticas e escândalos, e não mais o corpo místico de Cristo. Esse esvaziamento do sagrado faz com que as pessoas busquem sentido em outros lugares, na autoajuda, no materialismo, na espiritualidade sem compromisso, em ideologias passageiras. Esquecem-se de que a verdadeira fonte de sentido está em Deus. A cultura da performance. Vivemos na era da produtividade. Somos avaliados constantemente. No trabalho, nas redes sociais, nas relações pessoais. Isso nos leva a uma busca incessante por performance e reconhecimento. A fé, no entanto, nos chama ao oposto, à humildade, ao serviço, à entrega silenciosa. A cultura da performance não combina com a espiritualidade cristã. Muitos deixam de ir à igreja porque acham que não estão bons o suficiente. Outros não querem se sentir julgados. A espiritualidade é confundida com perfeição, quando na verdade é um caminho de conversão contínua. A falsa liberdade, outro grande engano do nosso tempo, é a ideia de liberdade como ausência de limites. A sociedade moderna ensina que ser livre é fazer o que se quer, quando se quer, sem prestar contas a ninguém. A fé cristã, por outro lado, nos apresenta a liberdade como capacidade de escolher o bem, de amar verdadeiramente, de servir. Essa visão distorcida da liberdade tem levado muitos a abandonar a fé e a Igreja, enxergando os mandamentos como proibições arbitrárias, e não como guias para uma vida plena. Troca-se a verdade por conveniências passageiras, e a liberdade verdadeira pela escravidão dos próprios desejos. A tecnologia como ídolo, a tecnologia, em si, não é o problema. Ela pode ser uma grande aliada, inclusive na evangelização. No entanto, quando ela ocupa o lugar central na vida de uma pessoa, torna-se um ídolo. Muitos hoje dedicam horas e mais horas ao celular, ao computador, às séries, aos jogos, e não conseguem dedicar sequer 5 minutos a uma oração. Esse desequilíbrio tem consequências profundas.
As pessoas estão cada vez mais ansiosas, solitárias e vazias. E o pior, não conseguem perceber que o que lhes falta é Deus. O individualismo, a fé cristã, é vivida em comunidade. A igreja é o espaço do encontro, da partilha, da comunhão. Mas o mundo moderno valoriza o individualismo acima de tudo. As pessoas querem viver sozinhas, resolver tudo por conta própria, sem depender de ninguém. Esse espírito individualista afasta as pessoas da igreja. Elas não querem se comprometer, não querem servir, não querem se envolver. Preferem viver uma espiritualidade solitária, desconectada da vida comunitária. Mas o cristianismo sem igreja não é cristianismo. Há falta de testemunho. Infelizmente, muitos se afastam da igreja por causa do mau testemunho de alguns cristãos. Escândalos, hipocrisia, fofocas, julgamentos. Tudo isso contribui para que as pessoas desacreditem da fé. Mas é preciso lembrar que a igreja é formada por pessoas humanas, falhas e pecadoras. O importante é olhar para Cristo, o verdadeiro modelo, e ao invés de criticar, ser luz no meio das trevas. A perda do sentido da vida. Muitos vivem hoje sem propósito. Trabalham, consomem, divertem-se, mas sentem um vazio que nada preenche. Esse vazio é espiritual, é a ausência de Deus. Mas em vez de buscá-lo, muitos tentam tapar esse buraco com prazeres passageiros. O problema é que quanto mais se tenta preencher o vazio com coisas do mundo, mais ele aumenta. Somente Deus pode dar sentido verdadeiro à existência. O caminho de volta. Apesar de tudo isso, há sempre esperança. Deus nunca desiste de nós. Mesmo quando estamos distraídos, Ele nos espera pacientemente. O caminho de volta começa com pequenas atitudes. Desligar o celular por alguns minutos, fazer uma oração, visitar uma igreja, conversar com um sacerdote, ler a palavra de Deus. Voltar para Deus é voltar para casa. E quando fazemos isso, encontramos a paz que tanto buscamos. A distração pode nos afastar por um tempo, mas o amor de Deus é capaz de nos atrair novamente, com ternura e misericórdia. Conclusão: vivemos tempos difíceis, marcados por distrações, barulhos e falsas promessas. Mas também vivemos tempos de graça. Nunca foi tão urgente e necessário redescobrir a beleza da fé, a importância da igreja e a centralidade de Deus na nossa vida. Que este texto sirva como um alerta, mas também como um convite, um chamado à reflexão, à conversão e ao recomeço. Porque apesar de todas as distrações do mundo, o coração humano continuará sempre inquieto, até repousar em Deus.